Meus caríssimos e amados irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal do YouTube da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e que viemos meditando, refletindo e sendo formados a partir do Catecismo da Igreja Católica, assim o Credo Apostólico. Hoje queremos rezar, meditar a segunda sessão da nossa profissão de fé, que é o capítulo 3º, Creio no Espírito Santo. Vamos querendo, assim, meus amados, olhar para esta sessão que nos fala do Espírito Santo de Deus. O Papa João Paulo II, escrevendo ao jornal L'Osservatore Romano, no dia 11 de julho de 2008, tratando do Espírito Santo com o tema O Espírito Santo, alma da Igreja, ele disse: se o Cristo é a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Essa citação o Papa tirou de outro Papa, Papa Leão XIII, e depois o Papa Pio XII falava: o Espírito Santo no corpo místico de Cristo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salvífica em cada um dos diversos membros do corpo. Aqui percebemos que o Espírito Santo é que dá a vida à Igreja e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. E só podemos conhecer Cristo cabeça pelo toque do Espírito Santo. Em virtude do sacramento do batismo, nos tornamos filhos adotivos de Deus e nos é comunicada a inserção na Igreja pela ação do Espírito Santo. E assim nascemos para Deus e temos uma vida nova. Então, meus amados, nós cremos no Espírito Santo e assim ninguém conhece o próprio Deus senão pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que é consubstancial ao Pai e ao Filho. Nas Escrituras, nós cremos que o Espírito Santo foi inspirado. Na tradição, o padre da Igreja são testemunhas sempre atuais. No magistério da Igreja, é ele que assiste. Na teologia sacramental, através das palavras e dos seus símbolos, o Espírito Santo, ele nos põe em comunhão com Cristo. Na oração, ele intercede por nós. Nos carismas e ministérios, ele edifica a Igreja. Nos sinais da vida apostólica e missionária e no testemunho dos santos, ele manifesta a santidade e continua a obra da salvação. São Leão Magno diz: o Espírito Santo é o inspirador da fé, o mestre da ciência, a fonte do amor, o selo da castidade, o artífice de toda a virtude. Nós sabemos que o Espírito Santo ele tem uma missão conjunta com o próprio Filho, pois o Pai enviou a nossos corações o Espírito do seu Filho, e é realmente Deus consubstancial ao Pai e ao Filho, e é deles inseparavelmente, tanto na vida íntima da Trindade, como no seu dom de amor pelo mundo. Jesus é Cristo, ungido, porque o Espírito é dele e a unção, e tudo quanto acontece a partir da encarnação decorre desta plenitude. A unção sugere que não há nenhuma distância entre o Filho e o Espírito Santo. Mas, meus amados, o Espírito Santo tem nome, tem designações e tem símbolos. O nome próprio do Espírito Santo, ele é traduzido por ruá, que significa sopro, ar, vento, está presente na obra da criação. Por outro lado, o Espírito e Santo são atributos divinos comum às três pessoas divinas, mas, juntando os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica, designam a pessoa inefável do Espírito, sem equívoco possível,
com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. E quais são as designações que a palavra de Deus fala do Espírito Santo? Chama de Paráclito, que é aquele que é chamado junto. Nós temos o Advocatus, Consolador. Nós temos também, meus amados, o Espírito da Verdade. Nós temos o Espírito da Promessa, da adoção, o Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de glória. E Santa Teresinha vai dizer que o Espírito Santo é deixar que o Espírito Santo seja a vida do nosso coração. E quais são os símbolos do Espírito Santo? Nós temos a água, que lembra o batismo, gestação e nascimento, a unção, que lembra a força, luta e batalha, e na iniciação cristã ela é sinal de sacramental da confirmação. O fogo, que lembra a energia transformadora, purificação, a nuvem e a luz, que lembra o Antigo Testamento e o povo de Israel no deserto, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, o selo, que lembra a marca indelével para sempre, a mão, que lembra a imposição das mãos que Jesus cura os doentes, abençoa as crianças, consagra o pão e o vinho e ordena os ministros ordenados, e a pomba, que lembra o final do dilúvio e o batismo de Jesus no Rio Jordão. E assim, meus amados, nós lembramos que Cristo é a presença viva do Espírito Santo e que João Batista, que é o profeta que fecha o profetismo, é aquele que, em nome do Espírito, prepara o Cristo Jesus. E aqui, meus amados, nós podemos cantar a liturgia bizantina no fim desta formação. Nós vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, porque ela nos salvou. Mas também podemos cantar o Veni Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei nossos corações com os dons celestiais. Mas também, meus amados, podemos terminar rezando a oração atribuída a Santo Agostinho. Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar. Impeli-me ao Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me ao Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém. E no próximo vídeo, nós vamos estudar o artigo 9, que começa com a fé na Santa Igreja Católica. E aqui, meus amados, fica a minha bênção sacerdotal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.